Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz, o nosso canal de Umbanda. Vamos aí voltar ou começar o nosso plantão de dúvidas. Então, no último plantão a gente estava falando sobre o karma coletivo, essa questão de Dharma, e eu senti a necessidade de fazer alguns complementos, assim, trazer uma ilustração um pouco mais clara, né? E também a gente melhorar a nossa compreensão e nosso discernimento quanto não só a Dharma, quanto também ao karma coletivo. Então, assim, vamos falar primeiro de uma comparação que eu acho que é muito útil para a gente entender melhor essa diferença de karma para Dharma. O Dharma, como eu falei, é estar trabalhando já dentro da lei, né? Estar sob a lei, pela lei e na lei. E essa lei que a gente fala é a lei de Xangô, a lei perfeita, né, de Olodumaré, que governa tudo e a todas as coisas. E o que acontece? Eu diria que o mau karma é quando a gente está contra essa lei. Então, quando a gente está contra o amor, contra a fraternidade, contra nós mesmos, enfim, contra todas as virtudes humanas. Ou seja, ao invés da gente estar desenvolvendo a nossa base moral e as nossas virtudes, ou seja, nos religando ao divino em nós, nós estamos no sentido ao contrário. Então, nós estamos gerando mau karmas. E, obviamente, existem graus de karmas, né? De maus karmas, assim como existem graus de bons karmas. Então, eu diria que assim, que o mau karma, você está indo numa direção oposta à lei. A lei te indica uma direção e você está indo na direção contrária, né? Às vezes a passos largos, às vezes a pequenos passos. Então isso aí vai depender. O que seria o bom karma? O bom karma, você não vai contra a lei, porém você não entra dentro da lei com consciência. Eu diria que assim, fazendo uma ilustração bem simplista, o bom karma, ele faz a gente andar em paralelo com a lei, mas a gente nunca tá na lei propriamente. Eu não sei se isso vai trazer mais clareza para vocês. Então, o mau karma seria ir no sentido contrário, o bom karma seria seria assim, quando a gente vai no mesmo sentido, porém não dentro da lei ainda, ou seja, a gente está em paralelo, né? Ou seja, a gente vai seguir uma reta profunda. Por quê? Dharma, o que a gente precisa entender? Estar em Dharma, gente, é a neutralidade dármica divinal, ou seja, é quando a gente assume uma postura de consciência iluminada e de postura também totalmente neutra diante de todas as ilusões do mundo. Ou seja, a gente não gera mais nenhuma ação na ilusão e assim a gente não recebe mais nenhum efeito dessas ilusões, porque a gente entra em Dharma. E não pensem que entrar em Dharma é não fazer nada. Porque para entrar em Dharma é muito pelo contrário, é a gente ir muito além das ilusões, ou seja, dos sentidos, das emoções, dessa mente desgovernada. Então, realmente, eu acho que essa comparação traz um pouco mais clareza. E trazendo para essa questão do karma coletivo, a gente pode analisar assim, né, como eu estava falando no último plantão, que existe todo um planejamento muito sutil, muito detalhista e peculiar com relação a esses karmas que acontecem coletivos. Então, pessoas que vieram cometendo alguns erros, né, gerando algumas desarmonias contra si, contra o outro, contra a religião, contra o próprio projeto reencarnacionista, contra a humanidade, enfim, contra o meio ambiente, não importa. Qualquer atitude em contrário à lei, essas pessoas elas vão estar gerando uma vibração que elas, por consequência natural, acabam entrando em sintonia umas com as outras, em afinidade uma com as outras. E o que acontece? Aí vamos falar um pouquinho dentro da evolução que acontece no nosso mundo aqui. Antigamente, para vocês entenderem bem o que eu estou falando, olha só, antigamente, lá atrás mesmo, nos primórdios das civilizações, quando não havia transporte público, quando ainda não havia cidades, quando não havia aviões, então, vocês entendem que exatamente por a gente estar no estado mais primitivo, os karmas eram bem menores, porque a gente estava experienciando ainda. E o karma, gente, ele só acontece quando há consciência, tá? Karma e consciência andam junto. Então, assim, eu só vou responder diante da lei kármica se eu já tiver consciência daquilo, tá? Então, é por isso que os animais não sofrem karma. Os animais não têm karma, porque eles ainda estão mais no princípio da inteligência do que como um ser inteligente. Então, eles não têm como responder, já que a consciência deles ainda não está realizada em nenhum nível a ponto de discernir nada. E aí a gente também já pode ampliar mais ainda esse contexto, por sentido que é o seguinte, por isso que é dito que a quem mais dado, mais é cobrado. O que acontece? Quanto mais consciência eu tenho, mais discernimento eu tenho.
então mais eu vou responder, porque eu sei que aquilo é errado. Então, assim, se a gente pegar os aborígenes lá atrás, talvez numa guerra e eles se matassem um entre os outros, não entraria ainda propriamente na lei kármica, pelo menos não no mesmo nível que a gente, mas sim no nível de sensibilização por parte deles. Já pra gente entra num nível de um aprendizado mais profundo. Por que eu digo isso? Por causa do nível consciencial, do entendimento ainda tribal lá dos aborígenes ou então dos povos mais primitivos, que éramos nós, né, gente? Éramos nós no passado. Então, assim, o que a gente vai evoluindo, a gente vai sendo cobrado no outro nível. E a gente vai entrar depois numa questão que a Solange colocou. E aí entra o tribunal da nossa própria consciência. Não é Deus que nos julga, é a nossa própria consciência. Mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas só para trazer, concluir esse pensamento dos exemplos que eu dei. Então lá atrás não havia esses grandes transportes, as grandes cidades. Os karmas não eram coletivos ainda, era mais um sentido de experimentar para sensibilizar a alma propriamente do que karma. Mas hoje em dia o que acontece? Nós temos transportes. Nós sabemos que a nossa tecnologia ela ainda é muito falha. Aí eu pergunto para vocês, como é que a espiritualidade trabalharia essa questão? Vamos supor, os aviões caem, eles caem. A gente não tem poder sobre isso, a gente não tem controle, a nossa tecnologia ela é falha. Então pensem comigo, ó, pra vocês verem como tudo é perfeito, perfeitamente engendrado. O avião é um transporte falho e ele carrega muitas pessoas, ou seja, para que essas pessoas que estavam dentro do avião, todas teriam alguma questão kármica para responder diante dessa lei e não sofrer uma injustiça, a espiritualidade tem que fazer o quê? Fazer com que apenas pessoas que precisam passar por aquela experiência adentrem naquele avião. E aí o que acontece? Dentro daquele panorama, como é que a gente fala? Daquele círculo ali, daquele campo, a espiritualidade consegue ver os registros perispirituais dessas pessoas que estão vibrando na sintonia desse aprendizado. E essas pessoas naquele campo de atuação ali, são diretamente intuídas, por assim dizer, para ir ou não para aquele avião. Exatamente para que a justiça se realize de forma perfeita. Porque não nos enganemos nós, existe sempre espíritos inteligentes governando. As energias não se autogovernam, as coisas do meio ambiente não se autogovernam, sempre existe espíritos inteligentes. Gente, causa inteligente tem que ter um espírito inteligente por trás. A matéria ela não é inteligente. Então vocês entendem que exatamente os contextos de karma vão aumentando da humanidade juntamente com as nossas próprias nossa própria forma de viver. Cidades, a gente começa a povoar todos os cantos, perto de lugares onde tem placa tectônicas com problemas, né? De movimento, então terremoto, maremoto, vulcão, entende? Então tudo, gente, é muito bem engendrado, a ponto de que se a espiritualidade perceber, os engenheiros kármicos ali, os mentores da pessoa perceber que existe um contexto de karma coletivo, aquela pessoa é intuída a fazer uma viagem para um outro país, para que no momento daquela catástrofe, todas as pessoas que tinham que estar ali naquele momento, para resgatar alguma coisa, para reajustar diante da lei, esteja naquele momento. Então existe uma inteligência muito perfeita por trás desse karma coletivo, tá certo? Então assim, a espiritualidade aproveita tudo que a gente mesmo cria, não só como karma, como os nossos próprios meios de transporte e tudo mais, para fazer isso. Aí é aquela história, são dois carros que se pegam numa via. Quando não tem um karma que o outro está envolvido, o carro sai da pista. A pessoa perde o controle, entendeu? Tudo isso é muito engendrado. Aí vocês vão me perguntar, padrinho, mas então, se eu tiver um karma, a espiritualidade vai causar isso? Não, gente, não é de lá para cá que é causado. As coisas estão reverberando no mundo. Existem inteligências que estão atuando. Então vamos supor, pegar um exemplo bem claro aqui para vocês. Quando o nosso corpo está combatendo um vírus, uma bactéria, a gente tem febre. Então, assim, a febre não é a causa. A febre é uma consequência de um combate de um vírus. Então, quando a gente está vibrando, por assim dizer, dentro de uma necessidade de aprendizado kármico, nós somos levados a situações que já estão predeterminadas na natureza pela própria evolução das coisas. Entende? Então, vamos supor, não é que a espiritualidade causa um acidente, não é. É que as circunstâncias geram em mim essa atração com esse acidente que eu mesmo causo. Eu mesmo causo esse acidente. A espiritualidade só aproveita exatamente para poder fazer com que nada se perca, ou
seja, tudo tem um aproveitamento aí muito perfeito. É por isso que a gente diz que uma coisa é uma pessoa se desligar, enfim, está incauta ali, desatenta e sofreu um acidente que, dentro daquele leque de possibilidades do projeto kármico dela, tinha essa possibilidade. Outra coisa é uma pessoa se empanturrar de bebida alcoólica, perder a noção, o juízo, a coordenação, e aí a gente entra, por isso que nesses casos é o suicídio inconsciente, né? Ou seja, a pessoa não queria morrer, mas ela causou a morte. Então, assim, o peso kármico vai ser muito maior. Mas, enfim, isso tudo é muito perfeitamente engendrado. Na verdade, as situações elas estão para acontecer. Nós é que nos colocamos dentro dessas situações exatamente pela vibração, pela sintonia das coisas. Agora, também a gente não pode ignorar que o que a gente chama de o grande drama da vida terrena, que é a morte, para os espíritos mais evoluídos, eles sabem muito bem que são experiências, ou seja, são experiências em níveis diferentes, seja encarnado ou desencarnado, mas para o nosso próprio bem, né? Para o nosso maior bem ou para o nosso aperfeiçoamento, nossa evolução. Aí foi perguntado aqui, né? Gerando apenas bons karmas, estaremos experienciando pequenos estados de Dharma? Pois quando estamos nos doando em prol do bem, estamos em sintonia com o divino, certo? Eu diria sim, que assim a forma mais é dentro, até no livro Diálogo com a Luz a gente fala muito sobre isso, que dentro da nossa compreensão, a forma que mais nos faz compreender e nos aproximar de Dharma é realmente o bom karma. Mas se a gente mantiver no bom karma, a gente nunca vai chegar em Dharma. Porque o Dharma realmente é o estado de iluminação. O que a gente precisa entender, gente? Que o bom karma ainda está conectado com as ilusões do mundo. O que é o bom karma pra gente? Ter saúde. O que é bom karma pra gente? Ter uma vida boa, ter uma vida próspera. Vocês entendem que é ilusão? Tudo que está neste plano é ilusão. Então o bom Dharma, ele se conecta à ilusão. E o Dharma é sair da ilusão. É você não precisar de mais nada deste mundo para ser feliz. Porque o seu estado de felicidade, ele é interior. Você está em Dharma. Entende? Então a gente sai do ciclo de Sansara, dos ciclos de reencarnação, e a gente transpassa. Então a gente não tem mais necessidade de reencarnar, a não ser em missão para acordar os irmãos que ainda não acordaram. Então por isso que a gente fala, bom karma e mau karma é estar na ilusão. Só que o bom karma te põe mais próximo de Dharma, se for vivido da forma correta, porque é os extremos. Do mesmo jeito que uma pessoa... Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Do mesmo jeito de uma pessoa que está fazendo mal, que está cometendo crimes, uma pessoa que passa a depender do mundo material ou que crê mais no dinheiro, na materialidade, no materialismo, então essa pessoa não está gerando mal para ninguém, mas ela está gerando mau karma para ela, porque essa dependência ela é tão doentia quanto o que rouba de alguém para ter. Entende? Então, assim, o bom Dharma, saudável, bem vivido, e claro que nesse caso, de uma pessoa que vive nessa dependência, né, cega, ela não está vivendo o bom karma. Mas é só para vocês entenderem que nem sempre o mau karma está relacionado a fazer um mal diretamente ao outro. A simples dependência da matéria, o simples materialismo. Então, assim, tem pessoas que são honestas, tem pessoas que ganham muito dinheiro com um trabalho árduo, mas são apegadas a esse dinheiro, são incapazes de entender que este mundo não é a finalidade da nossa vivência. Então elas não estão gerando esse karma, esse mau karma mais pesado, mas elas estão se enganando, estão profundamente iludidas e por isso em plena sintonia com a ilusão da matéria, com o materialismo. Então assim, o que é o mau karma? É muito relativo, né? Agora, estar em Dharma não. Estar em Dharma não tem relatividade nenhuma. É realmente quando você sai desse mundo e nada mais deste mundo é necessário para a sua felicidade, para a sua paz, para a sua prosperidade interior. Porque o que a gente vê como prosperidade aqui no mundo? Ter bens, ter dinheiro, ter saúde, tudo conectado com a matéria. Então, tem esse cuidado que a gente tem que ter. Então, com relação a entender que os bons karmas podem sim nos aproximar de Dharma, que pelo menos a gente não está indo contra a lei, porém, para estar em Dharma, a gente precisa sair também do bom karma, porque ele diz respeito ao mundo das ilusões. Aí, dando continuidade aqui, só para a gente encerrar esse assunto aqui de Dharma e Karma. O Dharma é o destino e o Karma é a escolha. Poderia dizer que sim. Não, na verdade, o destino está muito ligado com a escolha.
porque o destino também ele tá afeto, tá conectado ao plano da ilusão, aos ciclos reencarnatórios, mas eu diria que realmente é o que eu falei, Dharma é neutralidade, né? E o destino e as escolhas têm a ver com o bom karma ou mau karma. Tá? Então, realmente, o Dharma é neutralidade, gente. Aí fala assim, ah, padre, mas o que é isso? Gente, a gente não ainda tem como compreender. A gente está tão vinculado, tão apegado e tão limitado às questões das sensações físicas, das nossas percepções, dos nossos sentidos físicos, que a gente não tem que compreender. É por isso que a gente fala, só quem entra em Dharma é quem se ilumina. Mas a gente tem que entender o que não é Dharma, já que a gente não tem como saber o que é Dharma. Então, o que não é Dharma? O mau karma e o bom karma. Ok? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse sentido.